Final de partida no Mineirão, 24ª rodada do Brasileirão. Cruzeiro 2, Flamengo 1, de virada, né? De virada. Nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo. Antes, esse vídeo tem um oferecimento de Esportiva Bet, onde a sua diversão ela é garantida. Lembrando que jogo não é investimento, é apenas uma diversão e é proibido para menores de 18 anos. Então entra lá na plataforma, tem vários jogos, campeonatos do mundo inteiro. Você entra e brinca e faz o seu jogo de acordo com aquilo que você gosta. Beleza, galera? Vamos falar desse jogo aqui. Antes, um recadinho, né? Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Nós temos uma meta aqui de likes, galera. 200 likes por vídeo. Então já chegou aqui, já dá um like aqui pra nós e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Vamos falar desse jogo. Antes de mais nada, gente, não podemos misturar a análise e o sentimento de jogo hoje, do jogo de hoje, com o jogo de terça e com o jogo de quarta-feira que passou. São jogos de competições diferentes, sensações diferentes, pressões diferentes, momentos diferentes, ok? Antes de mais nada é isso. Então, o jogo de hoje não salva a atuação ruim de quarta-feira contra esse mesmo Flamengo, ok? E não significa que a gente vai fazer o mesmo jogo que fizemos hoje ou o mesmo jogo que fizemos quarta-feira, porque cada jogo tem a sua história. Então vamos lá. Em relação ao jogo de hoje, tá? Eu não gostei, não gostei do Cruzeiro. Acho que a gente tem que comemorar o resultado. Um resultado que dá um ânimo para terça-feira, para a Copa do Brasil. Era importante o Cruzeiro vencer o jogo de hoje. O resultado hoje é mais importante do que a performance, porque o Cruzeiro pontua, vai a 37 pontos. O Fluminense ganhou hoje do Remo, então o Cruzeiro continua na captura do Remo. E o Atlético Paranaense, que está com os mesmos... O Fluminense foi para 41 pontos, é o quarto colocado. E o Atlético Paranaense tem 41 pontos, é o terceiro colocado. Joga na segunda-feira contra o Botafogo no Engenhão. Então, se o Botafogo ganha do Atlético Paranaense, o Cruzeiro fica a 4 pontos do terceiro colocado e do quarto colocado. Que é o campeonato do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que passar esses dois times. O campeonato Cruzeiro brasileiro é esse. Se lá na frente tiver uma oportunidade de chegar em segundo, beleza. Mas eu coloquei em um dos vídeos meus essa semana. O campeonato do Cruzeiro é chegar em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. E aí fazer mesmo o campeonato que fez ano passado e pensarmos, ano que vem a gente vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Esse ano não deu, mas nós ficamos ali, ó, no limite, atrás de Flamengo e de Palmeiras e Flamengo, infelizmente. Ok? Então, foi importante na tabela e foi importante para dar um ânimo pra terça-feira. Então, pra isso aí, foi ótimo a vitória do Cruzeiro. Ótimo. Entendeu? Pro Campeonato Brasileiro, a gente tá na briga ali pra buscar o terceiro colocado. E pra terça-feira, ter um ânimo, sabe? É melhor você ir pra uma decisão após uma vitória do que ir após uma derrota, ok? Então, beleza. Agora, em relação à performance do jogo de hoje. Cara, não gostei. Muitos buracos no meio de campo ainda. Assim, você via um esforço maior dos jogadores em marcar, em tirar os espaços, mas ainda com alguns espaços. Nas laterais, ainda dando espaço pro Flamengo. E cá pra nós, hein, gente, o time do Flamengo é muito bom, cara. O time do Flamengo é muito bom, cara. É muito bom. Quando ele acelerava o jogo, você via... Cara, primeiro tempo hoje, mais uma vez o primeiro tempo. Cara, o primeiro tempo foi um amasso do Flamengo, cara. E hoje a bola não queimou no pé dos jogadores do Cruzeiro, não. Mas não pode comparar com o de quarta-feira, porque hoje é outro clima, outra pressão. Se a gente tiver uma outra situação daquela de quarta-feira, eu temo, mais uma vez, a bola queimar no pé. Por isso que eu não quero misturar as análises. Então, hoje, eu não gostei para nível de Campeonato Brasileiro. Mostra que o nosso time ainda está aquém do Flamengo. Quando o Flamengo aumentava a rotação, aumentava a troca de passe, cara, o Pedro faz um corta-luz, ele finge que vai e não vai, o Arrascaeta acha, o Lino, sabe, a qualidade do elenco do Flamengo ainda é superior à nossa. E por mais que os jogadores do Cruzeiro se esforçassem em marcar, cara, não acha os caras, não acha. E olha que hoje a gente jogou com o Fagner e o Vidalba. É outro jogo, mas difícil, não consegue achar. Não consegue achar. E ainda muitos erros ainda, igual eu te falei, de marcação, nas costas, o Flamengo encontrando espaço nas costas dos nossos defensores, nas costas da nossa zaga, nas costas dos nossos laterais. Muita envolvência de passe e a gente não... Perdido, tentando achar, não achava. Principalmente no primeiro tempo. E o Cruzeiro tentando jogar, muita dificuldade de associação, muitas dificuldades. Mas aí entra a questão do entrosamento.
eu lembro que ano passado o Cruzeiro, no auge do Cruzeiro, o time estava muito entrosado. Quando você perde o entrosamento, até as novas peças se encaixarem, demanda-se tempo, sabe? Períodos de treino, de convivência. Então, esse Cruzeiro de hoje, ele não está tão entrosado e tão letal como a gente tinha ano passado. E às vezes a gente fica cobrando a letalidade, o entrosamento, mas não tem, gente. Hoje mesmo no programa nosso das 14 horas, eu falei isso, gente. Se o Christian e o Kaique tivessem aí, a gente teria classificado quarta-feira. Pelo nível de entrosamento. Não é só a performance individual do jogador. É o nível de entrosamento, de conexão. As jogadas, você lembra que as jogadas saíam rápidas? Com o Christian, muito entrosamento. Então hoje, aí, por exemplo, no jogo de hoje, entre o Matheus Henrique e o Romero, o entrosamento não é o mesmo, que a gente tava jogando com o Gerson. Ah, mas o Gerson não tava jogando bem. Mas eu tô falando, essas mudanças vai perdendo o entrosamento e as conexões rápidas. Aí hoje já jogou o Vidalba, já jogou o Fagner. Quarta-feira jogou o William e jogou o Rojas. Hoje já não jogou o Jonathan Jesus, jogou o João Marcelo. Que inclusive fez, para mim, fez um bom jogo. Eu acho que a gente já tem que levantar essa questão entre João Marcelo e Fabrício Bruno. Eu acho que já tá na hora da gente levantar essa questão, né? Não dá para o jogador jogar só com grife e só com nome. E hoje, mais uma vez, um gol nas costas do Fabrício Bruno. Mas não vou nem falar sobre isso aqui hoje, tá? Não quero nem falar. Durante o jogo, assim, eu fiquei com tanta raiva de ver o Flamengo envolvendo o Cruzeiro e vendo que o nível de qualidade deles é acima do nosso, que eu não quero nem falar sobre isso, cara. E aí, chega o segundo tempo, o Flamengo abaixa um pouquinho o nível de intensidade, diminui o controle sobre o Cruzeiro, porque enquanto ele quis controlar o Cruzeiro, ele controlou. E a partir do momento em que ele se abdica desse controle, dessa intensidade, aí o Cruzeiro começa a entrar no jogo. Aí o Cruzeiro consegue entrar no jogo, e aí começa a surgir um pouco mais de espaço, e aí o Arroio vai lá e empata o jogo. E aí, a partir dali, o jogo ficou muito aberto. Não tinha mais meio de campo. O Flamengo chegava no gol do Cruzeiro, o Cruzeiro tentando chegar no gol do Rossi, mas com muita dificuldade e desorganização. As conexões não estão fluindo com facilidade como fluía no passado. E eu te falo, a gente perdeu o Wesley, a gente perdeu o Kaique, a gente perdeu o Christian. Perdeu essa velocidade, né? Mas enfim, não vamos lamentar, não já era. Agora a gente tem que pensar nos jogadores que estão aqui. Então vai demandar tempo de entrosamento, de treino e de jogo. E aí, cara, com muita insistência, a gente é coroado no final do jogo com o gol do Matheus Pereira. Né, gente? Insistência, tá, gente? Ali foi um gol de insistência. E aí, no final, valeu pelos 3 pontos. Né? Porque um chute mascado, a bola desvia. Se não desviasse, não seria gol. Mas enfim, é bom pelos 3 pontos, porque faz a gente evoluir no Campeonato Brasileiro. E amanhã ninguém vai ficar lembrando que o gol foi dessa forma, que foi no último minuto. E aí o ânimo vem pra terça-feira. Pra terça-feira, me preocupa, tá? Me preocupa pra terça-feira, porque eu acho que o desempenho não tá legal. A performance não tá legal. Os jogadores estão nitidamente sem confiança. O time não tá com o entrosamento e com a liga ideal para um mata-mata de um clássico. Mas é aquele negócio, cara. Tem um jogo, é o clássico, é importante. Eles vão ter que se reencontrar, né? Vai ter que arrumar uma forma amanhã, né? Domingo e segunda, de se preparar, de se encontrar e ir pro choque segunda-feira. E o Cruzeiro tem que vencer segunda-feira o Atlético. Tem que vencer. Então, eu acho que é isso. Basicamente é isso. Não gostei do jogo. Acho que tecnicamente o Cruzeiro deixou de desejar. Um time sem confiança, sem liga, sem entrosamento, com muitas dificuldades de chegar até o gol do Flamengo, concluir a jogada. Mais um jogo em que Caio Jorge não aparece, não surge. Matheus Pereira também, um jogo, muitos erros. O Gerson começou no banco. Um jogo onde os laterais também não ofereceram tantas oportunidades, tantas chances. E defensivamente, a gente, mais uma vez, a gente sofreu. E quando o Flamengo quis torturar, pressionar, ele conseguiu. Ele dominou o Cruzeiro, ele criou várias oportunidades. Cara, o que o Pedro joga é absurdo, né? É absurdo. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Lembrando que segunda-feira temos a nossa live aqui, Ataque Azul, comigo e com o Wagner, às 21 horas, beleza? 21 horas, eu e o Wagner, a gente vai estar falando sobre o jogo de hoje e também fazendo o pré-jogo da terça-feira, né? Do Clássico. E todo sábado tem o nosso programa aqui, às 14 horas também aqui no YouTube e também na Rede Minas. Beleza, galera? Eu fico por aqui e até mais.